Sabe aquela sensação de achar que conhece alguém e depois descobrir que não sabia nada sobre ela? Pois é, todo mundo conhece a professora McGonagall. Ela é rígida, elegante e sempre pronta para colocar o Harry e o Rony na linha. Mas o que ninguém sabe é que antes dela se tornar a temida diretora de Hogwarts, Minerva viveu uma história de amor proibido. Um segredo que ela carregou em silêncio por décadas. E o mais impressionante é que esse foi o segredo que fez dela a mulher mais forte de toda a saga Harry Potter. Então venha mergulhar comigo nessa pinceira, porque a partir de agora você não vai mais olhar para Minerva McGonagall da mesma forma. E quando eu te contar o que ela escondeu, você vai entender que nem toda magia precisa de uma varinha. Minerva McGonagall nasceu no dia 4 de outubro de 1935, nas frias e misteriosas terras altas da Escócia. Um lugar envolto em magia, cercado por colinas antigas e lendas sussurradas pelo vento. Desde o primeiro dia, o destino dela parecia dividido entre dois mundos completamente opostos, o da fé e o da magia. O pai de Minerva era o reverendo Robert McGonagall, um homem bom, firme em suas crenças e que liderava uma pequena congregação presbiteriana na vila. Ele acreditava em princípios, em ordem e, acima de tudo, naquilo que ele podia ver. Já a mãe, Isobel Ross, era uma bruxa talentosa, formada em Hogwarts, que carregava no olhar a centelha do impossível. O problema é que esse amor entre um trouxa e uma bruxa não era só improvável, era perigoso. Naquela época, o Estatuto Internacional de Sigilo de Magia ainda era levado a sério de forma quase obsessiva. Os bruxos que se relacionavam com trouxas corriam o risco de serem perseguidos, punidos e até expulsos de certas comunidades mágicas. Por isso, Isobel manteve o segredo. Fingiu ser uma mulher comum, vivendo uma vida simples ao lado do reverendo. Guardou sua varinha dentro de um baú e jurou a si mesma nunca mais usá-la. Mas a magia, meu caro bruxo ouvinte, magia não é algo que dá para se esconder. Ela é como o vento. Mesmo que você tente, ela sempre encontra uma brecha para escapar. E foi nesse lar dividido entre fé e feitiço que Minerva cresceu. O pai, um homem devoto, acreditava que tudo tinha uma explicação divina. A mãe, silenciosa, carregava nos olhos o peso de um segredo que nunca poderia ser revelado. E a menina, entre os dois, aprendeu desde cedo a esconder a magia dentro de si mesma. Era o início daquilo que mais tarde moldaria toda a essência de Minerva. Força para controlar o que sente e a coragem de escolher o que é certo, mesmo quando o coração pede o contrário. Desde muito cedo, Minerva começou a mostrar que havia algo diferente nela. Enquanto outras crianças choravam por brinquedos, os dela simplesmente apareciam do nada. À noite, o berço da pequena McGonagall se enchia de bonecas e bichinhos que ninguém lembrava de ter colocado ali. As gaitas do pai, guardadas em cima da lareira, começavam a tocar sozinhas, emitindo melodias suaves, como se um espírito invisível quisesse embalar o sono da menina. A mãe, Isobel, observava tudo em silêncio. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Os primeiros sinais da magia estavam despertando na filha, mas junto com isso vinha o medo. O medo de que o marido descobrisse. O medo de que a pequena Minerva crescesse em meio ao mesmo segredo que ela havia jurado a esconder. E então, durante anos, Isobel viveu num eterno jogo de disfarces, apagando rastros, escondendo os feitiços e tentando ensinar a filha a controlar o que nem ela mesma entendia. Mas era inútil. A magia não pedia permissão. Ela simplesmente acontecia, espontânea, pura e viva. E foi nesse lar dividido entre fé do pai e o poder silencioso da mãe que Minerva aprendeu sua primeira lição sobre o mundo. Que às vezes, o dom que nos torna únicos também é um motivo do nosso sofrimento. E talvez, no fundo, seja por isso que mesmo adulta, ela sempre manteve suas emoções tão contidas. Porque desde criança, aprendeu que sentir demais podia fazer as coisas se moverem sozinhas. O tempo passou, e esconder a verdade se tornou cada vez mais difícil. Certa noite, após um dos brinquedos de Minerva sair flutuando pela sala diante dos olhos do pai, o silêncio acabou. Isobel percebeu que não dava mais para fingir. Então, tremendo, ela contou tudo. Contou sobre Hogwarts, sobre varinhas, sobre feitiços e sobre o mundo que existia escondido sobre os olhos dos trouxas. O reverendo Robert ficou em choque. Era um homem de fé
de lógica e de repente estava diante da mulher que amava e de algo que desafiava tudo o que ele acreditava. Mas o amor ainda falava mais alto. Ele não a abandonou, ele não correu, ele apenas ficou calado. E foi esse silêncio que cortou Isobel por dentro, porque ela sabia que o amor dele ainda existia, mas a confiança tinha sido quebrada. Minerva cresceu vendo isso. Cresceu entre olhares que se amavam, mas já não se entendiam mais. Entre o medo da mãe e a rigidez do pai. Um lar cheio de amor, sim, mas também cheio de segredos, arrependimentos e verdades não ditas. E é curioso pensar que foi exatamente nesse ambiente dividido que nasceu a força de Minerva McGonagall. Porque foi ali, naquela pequena casa escocesa, que ela aprendeu o valor da verdade. E mais do que isso, aprendeu o peso que ela tem quando é escondida. A menina que um dia seria professora de Hogwarts aprendeu cedo que o silêncio também pode ser uma prisão. E foi talvez por isso que ao longo da vida ela escolheu ser sempre justa, direta e fiel à verdade, mesmo quando doía. Quando Minerva completou 11 anos, uma coruja pousou na janela de casa, trazendo uma carta que mudaria seu destino para sempre. Era a carta de Hogwarts. A mãe chorou de alegria e o pai continuou em silêncio. Mas assentiu, talvez sem entender direito, mas sabendo que a filha estava indo para um lugar ao qual ele jamais teria acesso. E foi ali, no trem a vapor, cortando as montanhas da Escócia, que Minerva deixou para trás o lar dividido e começou a sua verdadeira vida. Logo no primeiro dia, ela chamou a atenção. O chapéu seletor demorou 5 minutos inteiros para decidir em qual casa colocá-la. Um empate raro entre Grifinória e Corvinal. Coragem ou sabedoria? Coração ou mente? No fim, o chapéu escolheu Grifinória. E a escolha foi perfeita. Minerva era disciplinada, leal e corajosa. Uma bruxa com a mente de um estrategista e o coração de uma guerreira. Tornou-se rapidamente uma das melhores alunas de Hogwarts. Brilhava em transfiguração, jogava quadribol, tirava as notas mais altas em todos os exames. Era o tipo de aluna que chamava a atenção até mesmo dos professores, especialmente de Alvo Dumbledore, que se tornaria seu mentor e amigo mais leal. Mas nem toda a história de destaque vem sem feridas. Durante um jogo decisivo, um golpe acidental de bastão derrubou ela da vassoura. A costela quebrada a afastou do quadribol, e foi ali que ela percebeu que nem toda dor é visível. Quando terminou os estudos, foi convidada a trabalhar no Ministério da Magia, no Departamento de Execução das Leis Mágicas. Era uma jovem brilhante, respeitada, ambiciosa, mas, mesmo assim, algo dentro dela não estava completo. E foi durante as férias, de volta à Escócia, que ela entendeu o porquê. Conheceu Dougal MacGregor, um fazendeiro trouxa, gentil e honesto, com o mesmo olhar calmo que o pai dela tinha. E pela primeira vez, Minerva perdeu o controle. Foi amor à primeira vista. Eles se encontravam às escondidas, falavam sobre o futuro, riam como se o mundo não fosse dividido por magia e religião. Até que Dougal a pediu em casamento. E ela disse sim. Mas naquela noite, sozinha, Minerva ficou acordada. Pensou na mãe, na vida que ela teve que esconder, nas mentiras, nas noites de medo. E quando o sol nasceu, ela fez o que achava ser o certo. Terminou o noivado com Dougal. Foi embora de casa sem se despedir, levando apenas a certeza de que o amor nem sempre é suficiente. De volta a Londres, mergulhou no trabalho no ministério, mas por dentro sentia que estava vivendo a mesma prisão que a mãe, cercada por pessoas que desprezavam os trouxas e olhavam o mundo de cima, como se a magia os tornasse melhores. Aquilo a consumia. Até que um dia, sem pensar duas vezes, ela escreveu uma carta a Dumbledore, o homem que um dia fora o seu professor, pedindo para que ela voltasse a Hogwarts como professora. A resposta veio em poucas horas. O castelo sempre terá espaço para quem carrega sabedoria e coragem em igual medida. E foi assim que Minerva McGonagall deixou o ministério e voltou para casa. Não para a casa onde ela nasceu, mas para a que escolhera, Hogwarts. Lá, ela se reconectou com sua verdadeira essência. Encontrou paz no ensino, consolo na amizade com Dumbledore e propósito em formar novas gerações de bruxos. Mesmo rodeada por alunos, livros e feitiços, havia algo que nunca mudou. A lembrança daquele amor que não viveu. E talvez, no fundo, esse tenha sido o maior feitiço de todos.
o que transformou dor em força e solidão em sabedoria. Como professora de transfiguração, Minerva era imbatível. Exigia disciplina, mas ensinava com um brilho no olhar que só quem ama o que faz é capaz de ter. E foi nesse tempo, entre livros, feitiços e longas noites de correções, que ela encontrou Dumbledore, agora o vice-diretor de Hogwarts. A amizade entre eles cresceu rápido. Dumbledore via nela algo raro, uma mente brilhante e um coração puro, em equilíbrio. Eles se entendiam no silêncio. Certa noite, enquanto o castelo dormia, Dumbledore a encontrou chorando sozinha na sala de transfiguração. Ela tentava esconder as lágrimas, mas ele apenas se aproximou sem dizer nada. E ali, sob a luz fraca das velas, Minerva contou tudo. Sobre Dougal, sobre o amor que não pôde viver, sobre o peso de segredo da mãe, sobre o medo de repetir a mesma história. Dumbledore ouviu, com a mesma calma de quem também carregava seus próprios fantasmas. E foi nessa conversa que nasceu algo além da amizade, uma confiança sagrada. Ele contou sobre sua própria dor, sobre a perda da irmã, sobre a culpa que o perseguia. E Minerva, pela primeira vez, sentiu que alguém realmente a compreendia. A partir daí, eles se tornaram inseparáveis, confidentes, aliados, parceiros em todas as batalhas, dentro e fora das paredes de Hogwarts. Quando Dougal morreu, anos depois, foi Dumbledore quem ficou ao lado dela durante o luto. Ele não disse que entendia, ele apenas ficou. E naquele silêncio, Minerva percebeu algo profundo, que nem todos os amores precisam ser românticos para serem eternos. O elo entre os dois se tornou uma das relações mais belas e respeitosas de toda a história de Hogwarts. O equilíbrio perfeito entre razão e emoção, entre sabedoria e humanidade. E é curioso pensar que em um mundo cheio de feitiços, o que realmente unia os dois não era a magia, era a dor, uma dor compartilhada, dor transformada em propósito. E foi essa dor que com o tempo forjou a mulher que todos nós conhecemos. A McGonagall, que enfrentaria gigantes, protegeria alunos e lutaria até o fim pela escola que chamava de lar. O tempo passou e aos poucos a ferida do coração de Minerva começou a cicatrizar. O trabalho em Hogwarts preenchia o silêncio, os alunos davam sentido aos dias, e Dumbledore continuava sendo aquele amigo inabalável, que parecia sempre saber o que dizer, ou quando apenas ouvir. Foi então que um antigo colega do mistério, Elphinston Urquhart, reapareceu em sua vida. Um homem gentil, educado e completamente encantado por ela desde a juventude. Durante anos, ele insistiu em conquistá-la, e por muito tempo, Minerva recusou. Talvez por medo de amar outra vez, talvez por lealdade à lembrança de Dougal. Mas o tempo ensina que o amor nem sempre chega quando queremos. Às vezes, ele volta quando já não esperamos. E então, um dia, Minerva aceitou. Eles se casaram com uma pequena cerimônia, sem luxo, sem plateia, apenas amigos próximos e um sorriso tímido no rosto da noiva. O casal comprou uma casinha em Hogsmeade e pela primeira vez, Minerva viveu algo simples. Ela não precisou esconder quem era, nem abrir mão da magia. Era um amor leve, sincero, e por 3 anos ela foi verdadeiramente feliz. Mas o destino, esse velho brincalhão, parecia ter outros planos. Certa tarde, Elphinston foi atacado por uma criatura venenosa durante uma investigação no campo. O veneno agiu rápido demais, e mais uma vez, Minerva ficou sozinha. Só que dessa vez, ela não fugiu. Após o funeral, retornou para Hogwarts, não como uma mulher em luto, mas como alguém que finalmente entendeu o próprio propósito. Ela transformou a dor em trabalho, a saudade em força e a solidão em sabedoria. Passou a viver para proteger os outros, e talvez por isso se tornasse tão firme, tão disciplinada, tão McGonagall. Anos depois, quando a guerra se ergueu e Hogwarts precisava de um novo coração para guiá-la, foi ela quem ficou de pé. Porque o maior segredo de Minerva McGonagall não era um feitiço, nem uma batalha escondida. O maior segredo dela era o amor que escolheu sacrificar para nunca precisar esconder quem era. E no fim das contas, talvez essa seja a verdadeira magia. A coragem de escolher o certo, mesmo quando isso custa tudo que você ama. E assim termina a história da mulher que nunca precisou levantar a voz para ser ouvida. Minerva McGonagall. A bruxa que lutou, amou, perdeu e mesmo assim permaneceu inabalável.
Uma mulher que nos ensina que o verdadeiro poder não está em feitiços, mas na força de continuar, mesmo quando o coração está em pedaços. Se essa história te fez olhar para ela com outros olhos, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Nós estamos criando uma comunidade aqui no Forbidden Forest. Também somos parte de um RPG totalmente focado na saga de Harry Potter, onde temos aulas, jogos e muito debate sobre a saga. Então, não perca mais tempo. Aproveite essas férias de fim de ano e venha jogar o verdadeiro RPG de Harry Potter. Até a próxima!